Olá, queridos! Eu sou a Luciele, sou a líder do Ministério de Ensino na PIB em Brasilândia e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o primeiro capítulo da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele joinha pra gente. E aqui embaixo do vídeo tem uma descrição, um complemento daquilo que eu vou falar para vocês hoje. Mas antes da gente começar a nossa reflexão, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra. Que corações desejosos dela possam ouvir e se alimentar daquilo que o Senhor tem preparado como porção para esse dia. Toma eles em Tuas mãos. Em nome de Jesus é a oração que faço. Amém. Queridos, nós passamos aí um período estudando a primeira carta a Timóteo. Falei algumas coisas para vocês, mas o que acontece de diferente na primeira e na segunda carta que eu preciso pontuar para vocês? A primeira carta, Paulo estava em prisão domiciliar e ele estava em Éfeso. Já na segunda carta, ele estava numa prisão, numa masmorra, em Roma. Então ele tinha uma certa dificuldade para poder escrever essa segunda carta. Mas ele não esquece desse filho amado dele, desse filho na fé, que ele chama Timóteo. Da forma com que ele chama, com tanto amor e tanto zelo para esse com quem ele cultivou e cuidou com tanto carinho. Então, queridos, a gente vai ver que tem uma diferença entre essas duas cartas. Na primeira, Paulo estava simplesmente preso. Na segunda, ele estava preso numa masmorra, prestes a ser executado. Sim, ele iria ser morto. Acredita-se que essa tenha sido a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Então, a gente vai ver esse pano de fundo aí na segunda carta, a gente vai perceber algumas nuances aí nessa segunda carta que Paulo vai dar a entender todas essas coisas. Mas o que eu quero abordar com vocês hoje é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, Paulo vem fazendo ações de graças por Timóteo, dando graças pela vida de Timóteo. E no segundo momento, ele começa a falar coisas de encorajamento, dar um encorajamento. Para que isso? Para fundamentar Timóteo mais na palavra, mais no evangelho, para que ele possa estar apto a falar da palavra de Deus. Não que ele não estivesse, mas sim para fortalecer a fé dele. E eu quero destacar com vocês e meditar com vocês no verso 5, que diz o seguinte: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por que eu separei esse verso para comentar com vocês, para a gente poder refletir com vocês? O que acontece é que a gente vai ver que a fé de Timóteo foi plantada primeiro na matriarca da família, na avó. Olha que importância tem a fé dos avós. Os avós também são exemplos para os seus netos. A fé da sua avó foi plantada na mãe de Timóteo, que plantou em Timóteo. Então, Timóteo tinha o exemplo de duas grandes mulheres de fé na sua casa. E por conta disso, o evangelho pôde encontrar o coração de Timóteo. Timóteo pôde se converter. Por quê? Porque alguém plantou isso. A gente precisa ressaltar aqui que a mãe de Timóteo era uma judia. Ela acreditava em Deus, ela tinha esse convívio com a palavra. Então, provavelmente ela, por ter conhecimento do Antigo Testamento, da lei de Moisés, passou tudo isso para Timóteo. E quando ela passa tudo isso para Timóteo, Timóteo gera uma fé. A própria palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E foi isso que a avó fez com a mãe e a mãe com o filho. Isso é muito importante, gente. Não é só a igreja que tem a responsabilidade de passar conhecimento, de passar entendimento da palavra de Deus. Nós, em nossa casa, nós também precisamos passar informações, passar aquilo, a essência de Deus.
para que aqueles que moram conosco possam também conhecer esse Deus tão maravilhoso a quem nós servimos. Não é algo vazio. Então, queridos, olha o papel importante que os vovôs têm para poder falar do amor de Cristo. Tudo começa no patriarca e no matriarca da família. Então, vocês têm valor, a palavra de vocês, a fé de vocês tem valor para incutir no coração de outros, seus netos, seus filhos. Provem a sua fé e mostre o caminho de Cristo para todos. Deus abençoe vocês e semana que vem a gente está junto novamente. Um beijo grande.